Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C#, desta vez abordando os recursos Windows Forms. Nas videoaulas anteriores, nós abordamos toda a teoria da linguagem C#, começando de variáveis, tipos de dados, fluxo de controle, mas em todos os exemplos que nós vimos, nós sempre estamos utilizando o template Console Application, para tornar mais fácil o entendimento. A partir dessa videoaula, nós vamos passar a focar o template Windows Forms, onde nós temos controles, componentes, que permite criar aplicações Windows Forms com janelas, controles, com um melhor recurso de interação e com uma interface mais agradável ao usuário. Então, vamos iniciar usando a ferramenta Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Essa ferramenta é gratuita e ela pode ser obtida no site da Microsoft. Se você digitar no Google aqui Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop Download, você vai cair nessa página onde você pode fazer o download dela. Na verdade, já está disponível no site da Microsoft também as versões para o Visual Studio 2013. Eu estou usando 2012 porque eu sei que muita gente mesmo ainda está usando a versão 2012. Mas fica aqui um alerta: tudo que for mostrado aqui na versão 2012 vale para a versão 2013. Nós não vamos usar nenhum recurso mais específico que é novo e que realmente passou a estar disponível somente a partir da versão 2013. Então aqui você pode fazer o download, e utilizar, fazer o registro e usar para criar essas aplicações. Iniciando aqui com o Visual Studio Express, antigamente a Microsoft disponibilizava essa ferramenta separadamente. Então eu tinha a versão Express para o Visual Basic, depois para o C#. Nessa versão aqui, na Express 2012 for Windows Desktop, o objetivo dela é gerar aplicações para desktop e tanto para a linguagem C# como para a linguagem Visual Basic, suportando também C++, e eu também posso criar aplicações WPF. Então aqui, nessa tela de apresentação, eu tenho o menu do Visual Studio, File, onde eu tenho as opções New Project, Open Project, Open File, eu tenho o menu de edição para selecionar, copiar, colar, o View, eu posso exibir várias janelas, Solution Explorer, exibir diversos recursos. Eu tenho o Debug, onde eu vou debugar minha aplicação, a Team, que vai conectar com o servidor Team Foundation. Eu tenho a opção do menu Tools, que permite usar ferramentas, como o NuGet, que eu posso usar para incluir recursos na minha aplicação, usando aqui o Library Package Manager. Eu tenho o Teste para realizar teste, opção Window para controlar janelas, e a opção Help, que permite acesso a recursos de ajuda, como MSDN, e informações sobre a sua aplicação. Na janela principal eu tenho aqui, eu cliquei aqui numa opção e vai abrir o projeto. Deixa eu fechar aqui então. Deixa eu fechar e começar tudo de novo. Bom, aqui nessa janela principal eu tenho a opção Start, onde eu tenho New Project para criar novos projetos, Open Project para abrir um projeto existente, e aqui em Recent eu tenho uma lista de projetos que eu já criei, os mais recentes. Se você estiver iniciando agora, aqui não vai aparecer nada, vai estar vazio. Aqui eu tenho indicações com links para as novidades de cada uma das versões da linguagem. Aqui são links que vão me direcionar para as centrais com recursos de aprendizagem para cada uma das linguagens. E aqui eu tenho referências às APIs. Bom, então para criar um novo projeto, eu tenho o menu New Project, Start New Project, ou então File New Project. Tá? Então, vamos iniciar clicando New Project. Ele vai abrir uma janela aqui, onde eu tenho as opções
tanto para a linguagem Visual Basic como para a linguagem C#, C++. Eu tenho aqui, posso criar uma solução em branca. Eu tenho aqui exemplos do Visual Basic, onde eu já baixei alguns exemplos aqui. E eu tenho uma opção online, que me dá acesso a recursos online, onde eu posso ter templates e exemplos online para cada uma das linguagens que eu tenho instalado aqui. Então, olha, eu tenho aqui exemplos para C#, né? Eu posso baixar na minha máquina local e estudar, ou então ver o comportamento de alguma coisa que eu estiver interessado. Tenho aqui templates também, né? Então é um recurso importante a mais que você tem disponível na versão 2012. Bom, então vamos aqui então, File New Project ou New Project, né? E aqui a minha opção padrão para a linguagem C#, eu posso criar uma aplicação Windows. Aí eu tenho Windows Forms Application, WPF Application, uma Console Application, uma Class Library, onde eu vou criar classes, que vai me gerar um arquivo DLL, e um projeto vazio. Vamos iniciar criando uma aplicação Windows Forms Application. Aqui eu tenho a opção de informar o nome do projeto, aonde eu vou salvar o projeto, a localização, tá? E o nome da solução. O nome do projeto e o nome da solução podem ser diferentes. Aqui eu tenho opções para criar um diretório para a solução que eu for criar. Vai ser criado aqui nesse local. E aqui, se eu quiser controlar a versão da minha aplicação, eu marco essa opção. Aqui eu não vou usar isso aqui agora, né? Então vamos criar aqui uma aplicação. Vou colocar aqui, ó, projeto Windows Forms. E aqui a solução Windows Forms. Tá? Eu posso usar com o mesmo nome, ok? Mas dependendo do projeto, às vezes é recomendável você dar um nome diferente para a solução. Então, o conceito aqui é simples. Uma solução pode conter diversos projetos, tá? Então, eu vou dar o nome para o projeto de projeto Windows Forms, WF, e solução WF. Quando eu clicar em OK aqui, ele vai criar uma solução e um projeto. Olha, aqui ele já está exibindo a janela de propriedade. Deixa eu fechar isso aqui. Então eu tenho aqui um formulário que é criado por padrão nesse template. Vamos exibir algumas janelas aqui. Eu vou exibir a Toolbox, que é a caixa de ferramentas, onde eu tenho todos os controles disponíveis para as aplicações do Windows Forms. Eu tenho aqui a Solution Explorer, que me dá informações da minha solução. Note que aqui eu tenho uma solução chamada solução WF e tenho um projeto WF. Tá? Esses arquivos aqui são por padrões gerados no template. Tá? Se você quiser alterar isso aqui, você tem que alterar o template, ou seja, criando um novo template. Tá? Então aqui eu tenho as propriedades, né? Gerência das propriedades do projeto, as referências por padrão adicionadas nesse projeto. Eu tenho um formulário, tá? E eu tenho um programa, né? Que é aqui que vai ser o coração, ponto de entrada na minha aplicação. Note que eu tenho Application Run Form 1. Ou seja, ele vai executar e exibir o formulário 1. Deixa eu salvar. Então, na hora que eu clicar aqui, ó, ele vai executar e exibir o formulário. Pronto. Certinho, tá? Não tem nada. Ele executou aqui essa linha, criou uma instância do formulário. Tá? Então aqui, ó, eu posso pausar, né? Parar e retornar aqui para a minha aplicação. Aqui eu estou exibindo o código por trás do formulário, tá? No caso aqui da classe programa. No formulário, se quiser ver o código por trás dele, eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito, View Code, tá? Ele vai me mostrar que ele não tem nada, ele só tem um namespace, que ele usa como nome do projeto, o nome da classe, Form1, que é derivada da classe, o objeto Form1, que é derivada da classe Form, tá? E eu tenho um construtor Form1, que chama o método InitializeComponent, que vai gerenciar aqui os recursos visuais do formulário. Aqui eu tenho diversas referências, né? Que são basicamente um reflexo das referências que eu tenho aqui no meu template. E eu clicando aqui, eu volto para a visualização de formulário. Aqui em cima na Solution Explorer eu tenho um menu, um recurso de menu, onde eu tenho aqui, ó, eu posso exibir
todos os arquivos, ele exibe alguns arquivos ocultos, né? A pasta bin, onde é compilado o meu projeto, né? Na pasta debug, tá vendo? Tá vendo o projeto do FEZ. Esse aqui é o arquivo executável da aplicação que foi compilado. E aqui são arquivos de suporte aqui ao projeto. Eu tenho aqui uma pasta object, né? Debug também, onde eu tenho outros recursos que a aplicação utiliza. Então aqui eu posso esconder aqui os arquivos visíveis, né? Aqui eu posso encapsular, recolher todos os arquivos. Aqui eu tenho a opção para sincronizar o documento. Eu tenho a opção aqui para ver as propriedades, né, do projeto. Enfim. E na Toolbox eu tenho os diversos controles agrupados por funcionalidade. Então aqui em Common Controls eu tenho os controles mais comuns, né, como o button, o label, o text box, o list box, o list view, o picture box, controles que são muito usados em aplicações Windows Forms. Eu tenho os containers, group box, panel, tab control, são controles que podem conter outros controles no seu interior. Eu tenho aqui os controles para menu strip, tá? Tool strip. Eu tenho os controles para acesso a dados, como binding source, data grid view, né, dataset. Eu tenho aqui os componentes, como timer, tenho help provider, usado para gerar o help. Eu tenho aqui o background work. Aqui eu tenho para impressão o print document, o print dialog. Nos diálogos eu tenho o open file dialog, save file dialog. Aqui para interoperabilidade WPF eu tenho alguns controles. Aqui é uma opção que eu instalei usando o Power Packs do Visual Basic, né? E aqui eu não tenho nada. Eu posso incrementar aqui esses controles agrupando outros controles aqui, outros recursos, né? Eu posso criar meus próprios controles e utilizar aqui. Bom, vamos abrir aqui o Common Controls, que é aquele que nós vamos usar. Então, um controle, como por exemplo, um Form 1, na verdade, eu tenho o controle e para exibir a propriedade do controle, pressiono F4, ele me abre a janela de propriedades. Então, um controle ele tem propriedade, métodos e eventos. Um programa vai interagir com os controles Windows Forms através de propriedades, métodos e eventos. Vamos focar inicialmente em propriedades. Bom, eu selecionei o controle, pressionei F4 e aqui eu tenho as propriedades do controle Form 1. Form 1 é meu objeto, ele deriva da classe Form. Se eu clicar com o botão aqui e visualizar o código, olha aqui, ó, eu tenho um objeto Form 1 derivado da classe Form, tá? E aqui eu tenho um construtor Form 1. Aqui ó, eu tenho uma classe parcial, tá? Por quê? Porque ela vai utilizar outras classes para compor o recurso total do formulário. Bom, então vamos voltar aqui ao form, aqui temos a visualização dele e as propriedades eu posso visualizar aqui na janela Properties. Então vamos ver algumas propriedades. Tem duas propriedades que é comum a todos os controles. Cada controle possui um certo número de propriedades. Eu tenho muitas propriedades que são comuns aos controles, mas eu tenho propriedades específicas, ok? Então, falando de propriedades comuns, a propriedade name e a propriedade text, elas são comuns a muitos controles, tá? Basicamente, o text box, o form, o label, apresentam a propriedade name e a propriedade text. Na verdade, todos os controles têm a propriedade name, que é através dela que eu forneço um nome ao controle. Então, vamos aqui alterar uma propriedade e ver o que acontece no controle. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, programa Windows Forms. Eu alterei aqui o texto da propriedade text. Olha aqui, ó. Vou abrir um pouquinho mais aqui. Estou alterando o tamanho. Note que ele se refletiu aqui, ó. Se eu encolho, ele reflete aqui na propriedade size, na sua largura e na sua altura. Bom,
Então eu estou alterando aqui, eu vou alterar algumas propriedades. Então, ó, Start Position, quando eu executar, ele vai, eu posso escolher a posição de apresentação do controle no caso do formulário, tá? Já o controle, por exemplo, button não tem essa propriedade, tá? Então eu vou colocar no Center Screen, para apresentar o formulário no centro da tela, da janela. Vou alterar a cor de fundo, ó, back color, do formulário. Vou colocar uma cor diferente. E vou... Pronto. Alterei algumas propriedades e isso se refletiu no formulário. Então, se eu abrir aqui o form, eu tenho alguns arquivos que compõem esse form 1. Eu tenho o designer, tá? Que ele é gerado aqui, geralmente eu não preciso mexer. Então, olha, eu tenho aqui, olha, tudo que foi feito aqui, ó, que eu fiz, ele se refletiu nas propriedades do formulário e foi gerado o código aqui para na inicialização isso se refletir no controle, tá? Eu tenho, então se eu executar agora esse formulário, esse projeto, essa solução, eu vou ter, olha, um formulário onde eu alterei a cor de fundo e o texto do formulário, tá? Aqui, essa janela output aqui, ela me indica a saída, né? Mostrando o que foi feito durante a compilação. Vou fechar essa janela. Então aqui eu tenho à minha esquerda geralmente a toolbox. Eu posso alterar, tá? Posso mudar isso aqui. Se eu quiser mudar de local, tá vendo? Eu posso. Mas geralmente eu vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar aqui o toolbox aqui mesmo, mas eu posso alterar, tá, a localização de cada uma das janelas. Então, deixa eu visualizar a Solution Explorer. Geralmente eu tenho a Solution Explorer, que me dá informações sobre a solução, indicando os recursos, os controles, né? Eu tenho a janela de propriedades, que me exibe as propriedades de cada controle, e eu tenho a janela Toolbox, com os controles disponíveis que eu posso utilizar. Vamos usar então um outro controle aqui no meu formulário, tá? Vamos usar um controle Label, tá? Note que eu estou criando um objeto Label 1 da classe Label, tá? Então aqui eu vou colocar, alterar a propriedade desse, vou colocar informe o seu nome. Vou colocar um text box aqui. Então eu gerei um controle com o nome textbox1. Tá? Eu posso alterar o nome dele aqui. Eu vou colocar aqui, ó, txt nome. Então, o meu textbox passou a ser identificado pelo nome txt nome. Tá? Ele é um objeto textbox derivado da classe textbox. Então aqui eu tenho diversas propriedades, né? Eu posso aumentar a fonte, a cor de fundo, né? Posso trabalhar, torná-lo somente leitura, não vou pedir, não permitindo que ninguém informe nada no controle, ok? E vou colocar um botão aqui. Então vou alterar a propriedade name do controle, vou colocar aqui, ó, btn exibir. E aqui no texto, a propriedade, eu vou mudar de botão 1, vou colocar, clique aqui. Então aqui, olha, eu tenho 3 controles, cada um com propriedades diferentes, sendo que a propriedade name e text, nesse caso, são comuns. Eu tenho recursos aqui de formatação onde eu posso alinhar os controles, ó, alinhar à esquerda, se eu quiser o espaço vertical,
fazer igual, posso trabalhar com espaço horizontal, o tamanho do controle, né? Centralizar no formulário, mandar para frente e para trás. São recursos que me ajudam a gerenciar o layout do formulário. Tá? Uma outra propriedade interessante é a propriedade doc, né, que permite em qual borda o controle vai estar vinculado, e a propriedade anchor, onde eu posso ancorar o meu controle. Tá vendo? Aqui esse controle está ancorado à esquerda e à direita. Isso significa o seguinte, ó, quando eu executar isso, se eu alterar o tamanho aqui, ó, ele fica fixo, né? Vou mudar a propriedade anchor aqui do test box, vou fixar ele aqui também, ó. Olha só o comportamento como mudou, vai mudar. Como eu ancorei ele à direita, se eu arrasto para a direita, ele acompanha, tá? Então você tem que analisar o tipo de aplicação, o tipo de controle e ancorar o seu controle da forma mais adequada. Deixa eu voltar aqui o text box. Bom, vou deixar assim que eu não vou usar para nada. Então, através das propriedades, ó, eu posso vir aqui e atribuir um valor à propriedade text. Então, eu digitei o texto. Digite o seu nome na propriedade text. Então, ó, ela se repetiu. Vou alterar aqui a cor a fonte por negrito. Aumentei o tamanho também. E vou colocar aqui uma cor mais... Pronto. Vou estar alinhado. Alinhar esquerda. Pronto. Então aqui, ó, eu estou trabalhando com as propriedades dos controles. Tá? Estou usando controles mais básicos, né? Mas para você saber como trabalhar com essas propriedades. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Se eu executar, tá? Eu tenho aqui controle label, controle text box. Esse controle ele permite que o usuário informe dados, né? Já o controle button não permite isso, nem o button. Bom, agora eu vou usar um recurso aqui, que na próxima videoaula eu vou entrar em mais detalhes. Mas o que eu vou fazer? O meu programa ele pode interagir com os controles através das propriedades, que alteram o seu comportamento, através de métodos, ok? E através de eventos. Bom, cada controle possui seus métodos, suas propriedades e seus eventos. Tá, eu vou falar um pouco de eventos aqui, porque eu vou usar um código aqui. Se eu usar aqui, ó, da view code, eu não tenho nenhum código ainda, né? Porque eu não fiz nada. Eu só estou trabalhando aqui com as propriedades e usando os recursos do descritor do Visual Studio. Mas eu posso, né, usar os métodos e os eventos para interagir com os controles usando o código. O que eu vou fazer aqui? Ó? Cada controle possui um evento. Um evento que é muito comum a todos os controles é o evento click. Então aqui, ó, eu tenho aqui na janela de propriedades, as propriedades, aqui eu posso categorizar as propriedades e aqui em ordem alfabética. Aqui, olha, eu tenho as propriedades, né? E aqui eu tenho os eventos. Então, eu vou selecionar o botão e vamos ver os eventos que ele tem. Ó. Pode ver que o primeiro evento que aparece selecionado é o click, que esse é um evento padrão dele. Então, se eu clicar aqui ou clicar duas vezes sobre o controle button, ele vai me abrir o evento clique do botão. O que é um evento? Um evento, ele é algo que ocorre no controle e que é disparado quando acontece alguma interação, ou algum evento, ou alguma coisa que foi programada via código. No caso aqui, o evento clique do botão, ele vai ocorrer toda vez que um usuário clicar no botão.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse evento click e eu vou usar aqui uma classe. Note que aqui eu tenho o recurso IntelliSense, né, e que me dá acesso também à exibição das classes disponíveis. Ó, eu vou usar a classe MessageBox, o método show. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o controle TextNorm e exibir a propriedade text dela. Vou colocar. Pronto. É um código bem simples. Aqui o que eu estou fazendo? No evento click do botão, eu estou usando uma classe MessageBox, usando o método show dessa classe e exibindo o conteúdo da propriedade text do controle TXTNorm, que é esse aqui, ó. Então vamos lá. A hora que eu executar, a hora que eu clicar aqui, olha lá, ó, ele está exibindo digite seu nome. Mas se eu alterar aqui e digitar Macorati, ele vai exibir Macorati. Ou seja, ele vai exibir o que for digitado aqui. Propriedade, evento. Ok? Então, nessa videoaula, eu apresentei o ambiente do Visual Studio e os principais recursos para a criação de aplicações Windows Forms, falando inicialmente dos controles e suas propriedades. Na próxima aula, eu vou abordar os métodos e os eventos dos controles e vamos criar aplicações mais interessantes. Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima videoaula.